Você já deve ter ouvido falar que o Parque Nacional de Yellowstone está localizado no topo de um supervulcão gigante. Essa é a razão pela qual a área pode se orgulhar de poderosos geysers e fontes termais. Mas isso também significa que embaixo do Yellowstone há uma enorme câmara de magma. Em 2015, pesquisadores da Universidade de Utah descobriram que essa câmara era muito maior do que todos pensavam anteriormente. Eles até encontraram mais um reservatório com magma sob o reservatório superior. Aparentemente, quanto mais espaçosas são as câmaras, mais magma elas contêm. Juntos, os dois reservatórios armazenam um globo de magma que poderia facilmente encher o Grand Canyon não uma, mas 11 vezes. Mas você sabe qual é a coisa mais preocupante sobre as câmaras de magma? Elas tendem a empurrar o solo acima delas. Como resultado, a terra em Yellowstone sobe cerca de 2 a 5 centímetros por ano. Além disso, Yellowstone tem o status de vulcão ativo. E seu índice de explosividade vulcânica, sim, existe um, é 8 de 8. Esse número alto significa que se esse vulcão entrar em erupção, será um evento apocalíptico. Para colocar isso em perspectiva, a erupção do Pinatubo nas Filipinas em 1991, que é considerada a mais poderosa de que se tem memória, recebeu 6 no índice de explosividade vulcânica. Ha! Perdeu! Agora vamos descobrir se há algo com o que se preocupar. Em março de 2023, as estações sismográficas da Universidade de Utah registraram 354 terremotos em toda a região do Parque Nacional de Yellowstone. Parece muito, mas lembre-se de que o evento mais impressionante do mês foi um mini terremoto de magnitude 3,7. Ele fez parte de uma sequência de 106 terremotos que começou em 29 de março e continuou até o final do mês. Os especialistas dizem que a atividade sísmica de Yellowstone está, bem, um pouco mais ativa do que o normal. Mas não é nada realmente sério. Michael Polland, um geofísico que trabalha no Observatório do Vulcão de Yellowstone, afirma que o vulcão não entrará em erupção tão cedo. Para que isso aconteça, deve haver magma suficiente pronto para entrar em erupção sob a superfície. Ufa! Também deve haver pressão suficiente para fazer com que esse magma suba, mas nenhuma dessas condições existe atualmente. De acordo com o especialista, Yellowstone está estável agora. Ao mesmo tempo, Polland e sua equipe estão acompanhando todos os tipos de atividade subterrânea, procurando sinais de alerta de possíveis erupções. Alguns deles podem ser a frequência de terremotos e a deformação do solo. Milhares de mini-terremotos, juntamente com mudanças extremas na superfície do solo naquela área, podem ser alarmantes. A equipe também monitora a temperatura das características térmicas do parque. Esse é outro sinal digno de nota de um possível desastre. Mudanças em todo o parque na atividade dos geysers, bem como emissões de gás e térmicas. Portanto, apesar das alegações da mídia de que Yellowstone deve entrar em erupção em breve porque a última erupção ocorreu há 70 mil anos, não é assim que os vulcões funcionam. Os especialistas dizem que essa é uma das concepções errôneas mais populares sobre os vulcões. Eles não seguem cronogramas. No entanto, se uma supererupção acontecesse, o mais preocupante para nós não seriam os fluxos de lava, e nem um terremoto que provavelmente acompanharia o desastre natural. Não, a pior consequência dessa supererupção seriam as cinzas e a queda dessas cinzas. Vamos dar uma olhada em como foi quando o vulcão Yellowstone entrou em erupção há muitos anos. Houve pelo menos 3 supererupções na história do vulcão. A mais poderosa delas foi 2.500 vezes mais devastadora do que a terrível erupção do Monte Santa Helena no estado de Washington em 1988. Quanto à supererupção mais recente, ela foi chamada de Erupção Lava Creek. Ela formou a caldeira de Yellowstone depois de lançar no ar uma quantidade inimaginável de poeira, cinzas vulcânicas e rochas. Recentemente, os cientistas também tomaram conhecimento de 2 outras supererupções até então desconhecidas que ocorreram há cerca de 9 e 8,7 milhões de anos. A mais recente das duas é agora considerada o maior evento registrado de toda a província vulcânica de Snake River Yellowstone. De qualquer forma, vamos dar uma olhada no que estava acontecendo há milhões de anos. Como eu não estava na época, estamos todos supondo essas coisas com base em evidências. Os primeiros sinais do desastre apareceram muito antes do início da catástrofe. Por milhares de anos, o calor vinha se acumulando no interior do planeta. Ele estava derretendo rochas sob a crosta terrestre e deixando para trás enormes câmaras. Elas eram preenchidas com uma mistura pressurizada de rocha semissólida, magma, vapor de água e diferentes gases, inclusive dióxido de carbono.
Toda essa sopa subterrânea escaldante estava se expandindo à medida que mais e mais magma chegava com o tempo. A terra sobre o sistema vulcânico estava subindo quase imperceptivelmente. Um ano antes da supererupção, o Yellowstone deu um aviso, um arroto talvez, mas há muito tempo não havia ninguém que pudesse interpretar esses sinais. Além disso, esses processos alarmantes estavam ocorrendo principalmente no subsolo. Por exemplo, a descompressão libera bolhas de gás. Ao estourar, essas bolhas podem muitas vezes alimentar tipos específicos de erupções. Meses antes da erupção, terremotos de pequena escala tornaram-se mais frequentes e mais intensos. O solo em muitos pontos do supervulcão ficou mais quente do que era antes. Os lagos de superfície e as águas subterrâneas também ficaram mais quentes. Se as pessoas estivessem por perto naquela época, teriam notado uma névoa de vapor incomum naquela área. Pouco antes do início da erupção, a pressão crescente empurrou para cima o solo sobre a câmara de magma. Isso criou uma elevação em forma de domo. Pequenas rachaduras começaram a se abrir ao longo das bordas desse domo. Imagine abrir uma garrafa de refrigerante depois de sacudi-la. Algo parecido com isso estava acontecendo perto do vulcão. Pense em Mentos e Coca-Cola. A pressão foi liberada pelas fraturas quando os gases saíram da superfície. Logo antes do desastre, o solo ao redor do vulcão de Yellowstone se elevou. As piscinas geotérmicas e os geysers aqueceram até a temperatura de ebulição e ficaram mais ácidos do que o normal. O magma começou a subir em direção à superfície. Em um determinado momento, o teto de rocha da câmara de magma não resistiu mais e a erupção teve início. Tremores pequenos, mas constantes começaram a mover o solo dias antes da catástrofe. Mas o verdadeiro tremor só começou vários minutos antes da erupção. Com um rugido ensurdecedor, uma enorme coluna de lava e cinza se lançou no ar. Em poucos minutos, um fluxo piroclástico atravessou a área em uma velocidade de furacão. Esse fluxo é uma mistura líquida de pedaços de lava semissólidos, cinzas vulcânicas e gases quentes em expansão. Parecia uma avalanche de neve extremamente quente e tóxica. Com uma temperatura de cerca de 700 graus Celsius, estava queimando tudo em seu caminho. O vulcão continuou bombeando cinzas por dias a fio. Para todos os seres vivos, a precipitação de cinzas foi uma das consequências mais perigosas da erupção. As cinzas vulcânicas se transformam em cimento vítreo segundos após serem inaladas. A maioria dos animais não teve chance de sobreviver. Até mesmo árvores grossas começaram a desmoronar sob o peso dessa substância densa. Levou apenas alguns dias até que uma espessa camada de cinzas cobrisse grandes territórios. Depois que as cinzas entraram na estratosfera, as temperaturas em todo o mundo começaram a cair. A erupção foi rica em enxofre, que é um bloqueador solar eficaz. Por isso, logo ficou tão frio que não houve verão em todo o mundo nos anos seguintes. Os animais não conseguiam encontrar comida e água limpa. Esse desastre natural, chamado de supererupção de Grace Landing, foi colossal. Foi assim que os pesquisadores o descreveram em seus estudos recentes. Ele afetou um território enorme. Os fluxos de lava esmaltaram uma área tão grande quanto Nova Jersey, com vidro vulcânico quente e escaldante. Isso esterilizou instantaneamente a superfície da Terra, eliminando toda a vida vegetal que estava se desenvolvendo ali antes. Se uma erupção desse tipo acontecesse nos dias de hoje, ela cobriria os estados de Colorado, Utah e Wyoming com quase 60 centímetros de cinzas vulcânicas tóxicas. Muitas regiões ficariam mergulhadas na escuridão. Até mesmo o litoral, onde vive a maioria dos americanos, teria problemas com a propagação da nuvem de cinzas. Ela destruiria plantações e contaminaria pastos, arruinaria linhas de energia e transformadores elétricos. Portanto, tenho certeza de que você concorda comigo. Ainda bem que não se espera que esse desastre ocorra tão cedo. Ei, já temos outras coisas suficientes em nosso... Tsunamis enormes, tornados destruidores, meteoritos gigantes, terremotos devastadores. É melhor contratar um seguro. Mas todos esses são desastres naturais menores em comparação com a erupção de um vulcão. Alguns vulcões podem destruir uma cidade, como foi o caso de Pompeia, ou algumas ilhas no Oceano Pacífico. Mas há um tipo perigoso de erupção que pode destruir toda a vida no planeta. Esse tipo é chamado de basalto de inundação. Antes de mais nada, vamos entender o que é um vulcão. Rios de metais líquidos quentes e rochas incandescentes fluem nas profundezas do nosso planeta. Quanto mais fundo, mais quentes eles são. A fonte dessa massa quente é o manto, que é a camada intermediária da Terra, localizada entre o núcleo e a crosta. Esses fluxos de fogo são chamados de magma e fluem por toda parte.
mas não sentimos seu calor devido à espessa camada de crosta do nosso planeta. O magma é mais leve do que a crosta e, por isso, sempre tenta romper na superfície. E, em alguns lugares, ele consegue. Nas junções das placas tectônicas, ele se espalha quando uma placa se move sob outra mais espessa. Quando o magma atinge a superfície, ele se transforma em lava. Essa substância queima o solo ao redor e esfria rapidamente. Ela endurece e forma uma nova camada de rocha. O respingo seguinte de magma cai sobre essa camada. Assim, uma montanha surge camada por camada ao longo de milhões de anos. E, em sua boca, uma falha das placas tectônicas espirra o magma. Essa montanha é chamada de vulcão. Ela cospe lava e cinzas no céu, depois adormece e acorda novamente durante a atividade sísmica. Agora, imagine que vários vulcões gigantes comecem a expelir uma quantidade infinita de magma. Ele simplesmente não acaba e cobre um continente inteiro. Essa é uma inundação de basalto, e um dia, de fato, aconteceu. Há cerca de 252 milhões de anos, na parte norte do nosso planeta, muito magma se acumulou sob a crosta terrestre. Trilhões de toneladas de rocha quente estavam concentradas em um único lugar, em um território gigantesco. E, gradualmente, toda essa energia ardente começou a se infiltrar no solo. O gás quente começou a sair em diferentes lugares desse território. O solo tremeu sem parar e a crosta subiu centenas de metros. Tudo apontava para a aproximação de uma catástrofe iminente. E então, em algum momento, o magma começou a se derramar. Gigantescas fontes de fogo irromperam do solo. Você conhece os geysers da Islândia? Então imagine as mesmas coisas, mas dezenas de vezes mais altas e com lava quente e cinzas, em vez de água e vapor. Os fluxos de cinzas e lava eram tão fortes que chegavam até as nuvens. Sob a crosta terrestre, havia uma gigantesca bolha de magma, e ela expeliu jatos de fogo sob a pressão da rocha e do solo. A fenda estava ficando maior. O magma estava fluindo por toda a parte. Começou a encher todo o continente norte. A inundação de lava se espalhava cada vez mais. Os fluxos de rocha derretida pareciam intermináveis. Camadas de rocha basáltica derretida se sobrepunham umas às outras, formando um gigantesco tsunami de lava de mais de 60 metros de altura. Ela jorrou do solo por centenas de milhares de anos, inundando florestas, rios, lagos e prados. Ao mesmo tempo, bilhões de toneladas de cinzas vulcânicas subiram ao céu, o que poderia levar a um inverno vulcânico, pois o dióxido de enxofre contido nas cinzas refletia os raios solares. Isso pode ter reduzido a temperatura do continente em vários graus. Em seguida, a poeira e as cinzas provavelmente se condensaram e formaram nuvens gigantes que regaram a superfície com chuva ácida tóxica. Depois disso, a lava resfriada formou um escudo gigante e espesso, impedindo que o magma saísse da bolha de fogo sem fim. A catástrofe global havia terminado, mas apenas por um curto período. Trilhões de toneladas de magma ainda estavam fluindo sob uma espessa camada de basalto sólido. Os rios de fogo não conseguiam chegar ao topo, então se espalhavam para os lados. Como resultado dessa expansão, enormes redes foram formadas sob a rocha espessa. Elas corriam em diferentes direções como uma teia de aranha e aqueciam a crosta terrestre. Os gases começaram a sair novamente da superfície. Cada vez mais energia se acumulava ali, até que ocorreu uma explosão de força inimaginável. Além do magma, o dióxido de carbono e as cinzas escaparam para a superfície, enchendo a atmosfera e causando o efeito estufa. A temperatura em todo o planeta aumentou em vários graus. Essa liberação provocou outra catástrofe que começou no oceano. Havia depósitos de metano, um gás explosivo, no fundo do mar. Sob a água gelada, o metano estava congelado e era inofensivo. Mas o efeito estufa na atmosfera aqueceu todo o oceano. Milhões de toneladas de metano começaram a subir à superfície. Esse gás é mais potente do que o dióxido de carbono. Portanto, quando atingiu a atmosfera, as temperaturas da Terra aumentaram novamente. O globo inteiro se transformou em uma sauna quente. Em lugares que antes eram frios e úmidos, a temperatura atingiu a do Saara moderno. É claro que a maioria dos animais e insetos não conseguiu sobreviver a esse cataclismo, mas a vida oceânica sofreu muito mais danos. O calor e o metano reduziram a quantidade de oxigênio no oceano. Os peixes e outras formas de vida marinha não conseguiam sobreviver nessas condições. Novos problemas surgiram quando as bactérias anaeróbicas começaram a se multiplicar na água sem oxigênio. Elas se alimentavam de metano e dióxido de carbono e liberavam sulfeto de hidrogênio, uma substância tóxica que envenenava ainda mais a água.
Cerca de 75% dos animais terrestres e 95% dos habitantes do oceano foram extintos. Essa erupção de basalto foi o único desastre na história do planeta que destruiu quase todas as plantas e reduziu significativamente a população de insetos. Várias espécies dos animais mais resistentes conseguiram sobreviver nessas condições. O planeta levou cerca de 10 milhões de anos para se recuperar completamente. Depois disso, a evolução iniciou um novo processo de desenvolvimento da vida. E aqui estão duas notícias. A ruim é que as inundações de basaltos ocorrerão novamente e não serão menos devastadoras do que há 252 milhões de anos. A boa notícia é que ocorrerá em centenas de milhões de anos. Mas quando acontecer, a humanidade precisará estar preparada. Tudo começará no fundo do oceano. Primeiro, fontes de lava com quilômetros de altura começarão a ferver a água e a emitir dióxido de enxofre na atmosfera, onde refletirá a luz do Sol. Junto com as cinzas e o magma, uma enorme quantidade de vapor de água subirá no ar. O gado não sobreviverá e as pessoas terão problemas respiratórios. A chuva ácida e o aumento da umidade causada pela evaporação dos oceanos levarão à corrosão dos edifícios. Todos os voos serão cancelados. As pessoas terão de usar máscaras de gás. Muitos animais não conseguirão lidar com essa erupção, mas os humanos se adaptarão rapidamente. Em seguida, haverá outra erupção e mais outra, e essa catástrofe sem fim logo esgotará os recursos da humanidade. As plantas e as árvores não se recuperarão tão rapidamente e a produção de oxigênio será significativamente reduzida. Vamos torcer para que a humanidade já tenha colonizado outros planetas, inclusive fora do Sistema Solar. Agora, vamos voltar ao presente. Cerca de 70% da atividade sísmica associada aos vulcões ocorre debaixo d'água. Então, vamos ver como funcionam os vulcões comuns no fundo do oceano. A água, assim como a Terra, repousa sobre placas tectônicas. Portanto, se sua estrutura for rompida nas juntas, o magma se infiltra. Mas diferentemente dos vulcões terrestres, a lava aqui não se espalha em diferentes direções, queimando tudo o que encontra pela frente. Ela se solidifica sob a pressão da água fria. Os vulcões submarinos podem entrar em erupção por um longo período, com intervalos entre eles. O magma cobre o fundo do mar. Depois de mais 100 ou 1000 anos, começa uma nova erupção e uma nova camada de rocha se forma sobre a anterior. Durante milhões de anos, camada por camada, o magma está subindo. E então, um dia, um vulcão se ergue da água. O magma espirra para fora dele e aumenta sua altura. E agora temos uma grande ilha vulcânica. Em seguida, o vulcão adormece e a vida surge no pedaço de terra recém-formado. O magma flui do manto do planeta, repleto de vários elementos químicos. Essa mistura quente satura o solo com substâncias úteis e, assim, promove o crescimento de plantas e árvores. Então, pássaros e outros animais chegam ao local e a ilha vulcânica se transforma em um paraíso. Depois, os humanos chegam e pavimentam o paraíso para construir um estacionamento e uma franquia de hambúrgueres. Ok, cuidado onde pisa agora. Milhões de litros de magma quente estão se acumulando em um fluxo e subindo milhares de quilômetros até a superfície do nosso planeta. Uma fratura maciça em uma placa tectônica sacode o chão e enche o ar com barulho alto. Fogo, gases e lava irrompem das profundezas escuras e inexploradas da crosta terrestre. Uma catástrofe em escala planetária acabou de acontecer e ninguém percebeu isso. Agora imagine que você está se divertindo em um iate de luxo em algum lugar no sudoeste do Oceano Pacífico, curtindo uns drinks e tomando sol. Nesse momento, uma das erupções vulcânicas mais poderosas da história está acontecendo logo abaixo. Mas você não sente nada, nem deixa seu copo cair. Sim, dá para ouvir um som estranho vindo das profundezas do oceano e ver a água espumando, além de pedaços de pedra-pomes flutuando até a superfície. Mas isso não incomoda muito. Então, como foi possível que não tenhamos percebido uma erupção tão poderosa em 2012? Por que os cientistas a descobriram apenas alguns anos depois? A resposta é simples: água. Uma erupção de um vulcão comum é um enorme desastre. Há metais líquidos, incandescentes e rochas fundidas, contendo quase toda a tabela periódica dentro do nosso planeta. Toda essa sopa é chamada de magma e está constantemente fervendo no subsolo. Essa substância quente é mais leve que a crosta circundante, por isso sempre sobe. Felizmente, a superfície terrestre é forte o suficiente e não permite que o magma escape.
Mas às vezes, essa proteção falha. A parte superior da Terra é coberta por partes conectadas, as placas tectônicas, que colidem umas com as outras e depois se afastam. Imagine um grande quebra-cabeça de mosaico em movimento, onde todas as partes são placas tectônicas. E quando uma pequena peça desse quebra-cabeça é separada de outra, o magma surge imediatamente. Esses locais de falha instáveis com vazamento dessa substância são chamados de vulcões. E quando eles entram em erupção, tudo fica quente. A lava flui para fora e queima toda a vegetação ao redor. Isso é acompanhado por terremotos e fumaça preta espessa. Se o magma é cuspido muito alto, ele cai de volta na superfície na forma de chuva de fogo. Mas a pior coisa aqui são as cinzas. Não é daquele tipo que fica na sua grelha depois de um bom churrasco. Cinzas vulcânicas consistem em partículas sólidas prejudiciais a qualquer organismo. Elas não são madeira queimada, mas vários elementos químicos. As cinzas vulcânicas são afiadas, densas e tangíveis. Elas podem bloquear a luz solar, cobrir e destruir todas as plantas e se estabelecer em seus pulmões. Se você chegar muito perto de um vulcão em erupção, bom, é melhor ter um traje à prova de fogo, tanques de oxigênio, uma máscara de gás e um abrigo subterrâneo. Quem sabe consiga sobreviver, mas não há garantia. Ao mesmo tempo, se ocorrer uma erupção debaixo d'água, não é preciso se preocupar. Lógico, se você não for um biólogo marinho estudando recifes de coral nas proximidades ou se não passar pela área em um submarino. Nesse caso, estará em apuros. Quando o vulcão subaquático entra em erupção, uma área enorme é sacudida. A água aquece e o fundo do mar é destruído. Mas quase nada acontece na superfície. A enorme pressão de milhões de litros de água suprime o poder destrutivo do vulcão. Rochas derretidas saindo da crosta terrestre são pressionadas contra o fundo do mar. Sim, o submarino seria jogado para fora do curso e poderia colidir com lava solidificada. Felizmente, um caso assim nunca foi registrado. Mas isso pode facilmente se tornar uma realidade, porque as erupções subaquáticas acontecem com bastante frequência. Mais de 70% de toda a atividade vulcânica ocorre debaixo d'água e quase ninguém as percebe. Na maioria das vezes, esses vulcões adormecem imediatamente após entrarem em erupção e nunca mais acordam. Mas em 2012, algo aconteceu e os cientistas não puderam ignorar. Grandes pedaços de pedra-pomes do tamanho de uma van começaram a flutuar no sudoeste do Oceano Pacífico. Essas rochas cobriam cerca de 400 quilômetros quadrados. Havia milhares delas, que pareciam um grupo de mini-ilhas desconhecidas flutuantes. Pedras vulcânicas foram espalhadas no oceano sobre uma área 2 vezes maior que a Nova Zelândia. Os cientistas determinaram a escala do desastre com a ajuda de dispositivos de sonar em alto mar. Eles estudaram o fundo do oceano a uma profundidade de 1.200 metros por um longo tempo. E encontraram 14 crateras, das quais o magma fluiu durante a erupção. O local estava coberto com fluxos de lava congelados e toneladas de cinzas. Os pesquisadores descobriram que mais de 1/3 do material vulcânico em erupção subiu até a superfície e estava espalhado por todo o lugar. O resto permaneceu na parte inferior. Isso eliminou toda a vida marinha na área. Parecia que essa erupção era uma das maiores de toda a história das observações. Mas em 2019, eles descobriram algo ainda mais significativo. Um vulcão subaquático 3 vezes maior que a Torre Eiffel. De acordo com os cálculos, ejetou de 30 a 1000 vezes mais rocha fundida do que o anterior. Este monstro estava se alimentando do reservatório de magma mais profundo que conhecemos. A atividade sísmica aqui foi tão devastadora que destruiu tudo ao redor. Felizmente, não por muito tempo. Após qualquer erupção, a vida reaparece como uma fênix ressurge das cinzas. E não se trata apenas de figura de linguagem. Cinzas vulcânicas e lava ao redor do vulcão contêm muitos elementos minerais úteis, que nutrem o solo e ajudam os micro-organismos a se desenvolverem em terra e na água. Por esse motivo, geralmente há tanta vegetação, flores e árvores ao redor dos vulcões. E os subaquáticos podem eventualmente formar ilhas.
É um longo processo que termina com o surgimento de um enorme pedaço de terra acima da superfície da água. Para entender como isso se dá, é preciso voltar milhões de anos no tempo. Então, vamos! Vê este vulcão subaquático? Há dinossauros marinhos, tubarões gigantes e peixes nadando ao redor. Agora, o fundo do mar começa a tremer. O monstro libera toneladas de magma e cinzas. A pressão da água empurra imediatamente todas essas coisas de volta para o fundo. A erupção pode continuar por muito tempo. O magma liberado eleva o fundo marinho. Depois de centenas, talvez milhares de anos, uma nova erupção começa. Novos fluxos de magma criam uma nova camada acima da anterior. Ao longo de milhões de anos, camada por camada, o vulcão está crescendo. Está subindo lentamente graças a erupções constantes. É claro que, com o tempo, alguns ficam dormentes. Mas este continua em erupção. E então, um dia, a rocha vulcânica atinge a superfície e uma ilha emerge. Depois de muitos anos, este pode adormecer. Depois disso, é provável que a vida surja na ilha. Grama, flores, árvores, animais. A área que já foi uma parte do fundo do mar destruída, agora está repleta de vida. As ilhas vulcânicas possuem ecossistemas únicos porque se desenvolvem separadamente de todos os continentes. Observar essas ilhas ajuda os cientistas a entender como a vida na Terra evoluiu. Novas espécies de pássaros, animais e insetos podem viver nesses pedaços de terra. Centenas de ilhas ao redor do mundo surgiram graças a erupções de vulcões subaquáticos. Você pode encontrá-las no Havaí, Indonésia e Islândia. Muitas são habitadas por pessoas que constroem aldeias e cidades. Houve casos em que um vulcão entrou em erupção enquanto os moradores viviam literalmente em cima dele. Foi o que aconteceu na pequena ilha de Aogashima, localizada ao sul de Tóquio, no Japão. Uma bela cidade foi erguida em cima da cratera de um vulcão ativo. E em maio de 1785, uma erupção inesperada teve início. Em algum momento, milhares de pássaros decolaram e voaram para longe da ilha. Então, o chão começou a tremer. Quando pensamos em vulcões ativos, uma região nos vem à mente: o Anel de Fogo no Oceano Pacífico. 3/4 dos vulcões da Terra ficam dentro desse cinturão. Compare a área com a Austrália, que não tem nenhuma atividade vulcânica. O velho continente da Europa também é calmo, ou pelo menos gostamos de pensar assim. Você consegue adivinhar qual é o vulcão mais ativo da Europa? Se pensou no Monte Etna, na ilha da Sicília, acertou! Esse vulcão entrou em erupção cerca de 200 vezes e está longe de estar dormindo nas últimas décadas. Na última vez, isso aconteceu em agosto de 2013. A montanha mais alta no Mediterrâneo tem 500 milhões de anos. Mas na Islândia, há um vulcão muito mais jovem. Ele entrou em ação no dia 10 de julho de 23. À tarde, 3 fissuras apareceram no solo em uma península no sudoeste da ilha. Isso foi na base de um pequeno pico de montanha. Seu nome significa pequeno carneiro no idioma local. O vulcão expeliu lava derretida para o alto. Também havia plumas de gás na área. Mas a comunidade científica não ficou surpresa com o evento. Eles já sabiam muito sobre a área vulcânica que se estende entre as cidades de Reykjavik e Keflavik. Seu nome é difícil de pronunciar. Ele já tinha entrado em erupção durante os 2 verões anteriores. Essa atividade ocorreu após 8 séculos de dormência. Nos dias que antecederam a última erupção, os sismólogos, os cientistas que estudam terremotos, registraram mais de 12.000 tremores. Quando o solo foi aberto em julho de 2023, as fissuras tinham mais de 1,5 km de comprimento. Na manhã seguinte, 2 delas se fecharam. Toda a lava estava agora saindo da última fissura. Ela se transformou em um cone alongado, a forma mais simples de um vulcão que todos nós conhecemos. A lava logo encheu uma grande cratera. Ela cresceu quase 30 metros de altura na primeira semana e ainda está crescendo. Na noite em que a erupção começou, a lava se espalhou em todas as direções. Suas cinzas incendiaram o musgo seco nas proximidades. As autoridades locais fecharam a área ao redor. Havia gases tóxicos dos vulcões e fumaça do musgo em chamas. Os bombeiros se aglomeraram na área. Depois de uma semana, eles declararam a área segura. Os visitantes logo chegaram para testemunhar o nascimento do vulcão mais jovem da Europa.
Essa forma de turismo é bastante desenvolvida na Islândia. Pessoas de todo o mundo vêm para observar os vulcões ativos. A Terra do Fogo e do Gelo é o lar de mais de 130 vulcões. Cerca de 30 deles estão ativos. Sei o que você está pensando agora. Será que o turismo em vulcões é seguro? Na Islândia, é. As autoridades do país pesquisam e monitoram constantemente todos os pontos críticos. A ilha é pontilhada por várias dezenas de estações sísmicas. Elas ajudam os pesquisadores a prever com precisão futuras erupções, e os serviços de emergência estão acostumados a esse tipo de evento. Eles podem isolar rapidamente as zonas de perigo. Isso é o que aconteceu em 2010. O vulcão no sul da Islândia, cujo nome todos se esforçavam para pronunciar, entrou em erupção. Ele expeliu uma nuvem de vapor e cinzas com 11 quilômetros de altura. Não era uma época divertida para quem estava viajando de avião. Os ventos levaram a enorme nuvem para sudeste em direção ao norte da Europa. Muitos países fecharam seu espaço aéreo por vários dias por motivos de segurança. O vulcão entrou em erupção em março, mas a Terra estava tremendo desde janeiro do mesmo ano. Assim, os sismólogos sabiam que uma erupção estava se aproximando. Quando se trata do vulcão mais jovem do continente, a infraestrutura turística já está lá. Os visitantes podem deixar seus carros em um estacionamento. Em seguida, fazem uma caminhada de 5 horas. Isso leva a um deck de observação. Os turistas ficam tão perto do epicentro que podem sentir a névoa de calor da cratera. A visão é ainda mais impressionante à noite. A segurança nunca é uma preocupação. Os cientistas traçam regularmente mapas de perigo que delineiam as bordas dos campos de lava. Dessa forma, os visitantes que seguem as regras nunca estão em perigo. Mais de uma semana após o início da erupção, uma seção da cratera desmoronou. A lava fluiu morro abaixo, a oeste do vulcão. Esse rio majestoso e ardente é lava de movimento lento. Os cientistas o classificam como um tipo AA. O termo é havaiano. Ele descreve a lava basáltica que tem uma superfície áspera e quebradiça. O fluxo é composto de blocos de lava quebrados que são chamados de clinkers. Eles caem à medida que a substância flui. Isso revela as áreas quentes e avermelhadas. As seções mais frias da lava são de cor cinza e preta. Quando avança, produz um som característico, como o de vidro se estilhaçando. Quase um mês após a erupção do novo vulcão, obtivemos imagens aéreas de um fenômeno interessante. Um tornado se formou diretamente sobre o fluxo de lava. Isso ocorre devido às altas temperaturas na área. Quando as condições são adequadas, uma coluna de ar aquecido pode facilmente se transformar em um mini tornado. Os cientistas observaram um evento semelhante acontecer durante a erupção de 18 anos do Monte Kilauea, no Havaí. Os campos de lava da segunda maior ilha da Europa contam a história da criação da Islândia. Ela fica acima do local onde as placas da América do Norte e da Eurásia se encontram. As placas tectônicas são pedaços enormes e rochosos da camada mais externa da Terra. Existem aproximadamente 20 delas. Elas repousam sobre uma camada de rocha parcialmente derretida. Toda a lava que vemos na superfície começa sua jornada aqui. Pode-se dizer que essas placas flutuam sobre rocha derretida. Seus limites são instáveis. Quando duas placas se chocam uma contra a outra, elas liberam enormes quantidades de energia. A formação de vulcões é um dos resultados. Esses são locais onde a rocha derretida sobe para a superfície. A Islândia começou a se formar há cerca de 60 milhões de anos. As placas tectônicas sob o oceano se separaram. Uma quantidade suficiente de lava se acumulou na superfície para criar um solo sólido. Essa rocha antiga está sob as ondas hoje. À medida que a nova lava atinge a superfície e esfria, ela empurra a rocha antiga para longe do centro da ilha. É por isso que as partes mais antigas da Islândia não têm 60 milhões de anos, mas apenas 16 milhões. Os campos de lava ativos são jovens em termos geológicos. Alguns deles têm menos de 1000 anos de idade. Os cientistas consideram a ilha um ponto quente para vulcões. O trocadilho é intencional. Quase um terço da lava basáltica que atingiu a superfície da Terra na história registrada veio de erupções islandesas. Enxames de fissuras, como os que aconteceram à erupção de 22/3, cobrem 30% do país nórdico. Por esse motivo, apenas um quarto da ilha é habitada. Os vikings nórdicos foram os primeiros povos a se estabelecer na Islândia no início do século X. A natureza lhes deu uma grande festa de boas-vindas. Apenas alguns anos após sua chegada, eles testemunharam uma das maiores erupções vulcânicas da história. Os vikings vinham de uma região sem vulcões, portanto não tinham a menor ideia do que estava acontecendo.
Atualmente, os islandeses estão acostumados a tais eventos. Isso é bom porque sua terra natal está entrando em uma nova era de atividade vulcânica. Os vulcanólogos suspeitam que os eventos recentes são uma introdução a décadas de erupções mais frequentes. A península, que abriga o vulcão mais jovem da Terra, fica a apenas 17 quilômetros a sudoeste da capital da Islândia. Ele está inativo há muito tempo. As erupções atuais são um lembrete de que os processos naturais que criaram a Islândia ainda estão em andamento. Recentemente, cientistas descobriram que existe uma ligação histórica entre as erupções vulcânicas no norte da Europa e as geleiras. Nosso planeta passou por pelo menos 5 grandes eras glaciais. Esses foram períodos excepcionalmente longos em que a temperatura média da Terra caiu. O resultado foi a expansão das camadas de gelo no norte da Europa e na América do Norte. A última era glacial terminou há cerca de 10 mil anos. Os pesquisadores ainda estão tentando entender completamente como esses períodos glaciais afetam a atividade vulcânica. Eles suspeitam de que o peso de todo esse gelo interrompe o fluxo de magma no subsolo. Quando as geleiras recuam, a pressão aumenta. Isso facilita o fluxo da lava para cima, para a superfície, onde ela explode. Alerta, alerta! Deixe todas as suas coisas para trás e encontre um lugar seguro imediatamente. O continente do Sul acabou de entrar em erupção. Isso não é um teste ou treinamento. Você vê pessoas correndo, gritando e berrando. Carros batendo uns nos outros. A nação inteira está em pânico. Você está na costa sul da Austrália. E o céu está preto, se estendendo além do que seus olhos alcançam. Seu amigo no sul da Índia telefona e diz a mesma coisa. Há cinzas no céu e está chovendo bem em você, que ouve estrondos à distância e não é nem culpa do seu estômago. Todo mundo começa a correr para o interior do continente. As nuvens negras engolem tudo que tem à vista. Carros, árvores, edifícios. Você não consegue ver nada à sua frente. Todo mundo está confuso e com medo. Um tsunami invade a costa, cobrindo tudo no caminho. Esta é a Grande Erupção Antártica. A Antártica é aquele grande deserto continental coberto de gelo. Na verdade, é tecnicamente o maior deserto do mundo. Também é coberta por vulcões cheios de lava que estão apenas relaxando. Os cientistas descobriram que existem 138 vulcões na Antártica, 91 dos quais ficam escondidos sob a superfície gelada e 47 no topo. E pode até haver mais, mas a maioria está adormecida. E para um vulcão ficar dormente, ele tem que estar profundamente adormecido pelos últimos 50 mil anos. A última erupção por lá foi o do Monte Erebus, na parte ocidental do continente. É o mais ativo do lado sul do mundo e fica a aproximadamente 3.800 metros acima do nível do mar. Isso é tão alto quanto uma pilha de 5 Burj Khalifas, um em cima do outro. Há vários desses vulcões espalhados por todo o continente. Na região mais concentrada, os vulcões espalham-se a uma distância como do Canadá ao México. Isso nem são todos eles. Os cientistas alertaram que se alguns desses vulcões internos repletos de gelo entrassem em erupção, derreteria a parte ocidental da Antártica e aumentaria o derramamento de gelo no oceano. Isso elevaria o nível do mar e inundaria muitas áreas ameaçadas que já estão em risco. Isso sem falar das placas tectônicas deslocando-se embaixo da superfície, permitindo que parte do magma jorre para algumas superfícies. É assustador imaginar o que aconteceria se um enorme vulcão entrasse em erupção. Mas o que ocorreria se todos os do continente antártico entrassem em erupção ao mesmo tempo? Se você fosse um daqueles cientistas em um barco a caminho de realizar alguns experimentos, começaria a se sentir mal. Você nota a água carregando um pouco mais da corrente do que o normal. Aí olha para seus colegas cientistas e eles também têm a mesma expressão nos rostos. Conforme chega na costa e tira todas as suas ferramentas e equipamentos, as coisas não parecem normais, mas o trabalho precisa ser feito. Você vai para a base e se instala. Tudo normal, como sempre. Na terra estéril, vê alguns pinguins imperadores dando uma volta por lá, caçando, brincando e fazendo coisas de pinguins. Mas ao olhar em volta, percebe que todos se dirigem para o oceano. E muitos dos pássaros selvagens da Antártica também começam a voar em direção ao horizonte. Esquisito. Então o chão começa a tremer e atrás de você aparece uma torre de fumaça, alcançando o céu.
As cinzas de um vulcão podem ser muito prejudiciais para qualquer pessoa com problemas respiratórios e até para as saudáveis. Os gases que vêm juntos são dissipados rapidamente, mais prejudiciais aos humanos e causam irritação nos olhos e na garganta. Assim, se você estiver por perto, pode precisar de uma máscara de gás. Ou melhor ainda, saia já dali. Os gases e as cinzas são a parte mais perigosa de uma erupção vulcânica. Mesmo que o jato de lava e a explosão possam parecer assustadores, a fumaça no céu pode se espalhar para longe e até mesmo impedir os aviões de voarem nas proximidades. Você olha para os seus colegas cientistas e eles sinalizam que é hora de ir. Faça como uns pinguins e nade. Mas as águas estão extremamente agitadas e o barulho está ficando cada vez mais alto. De repente, você vê mais fumaça flutuando em direção ao céu, mas de locais diferentes, de volta ao barco. É triste dizer, mas deixar todo esse equipamento foi necessário para sobreviver. Carregar todas essas coisas o deixaria mais lento, mas você está seguro, por enquanto. Olhando para trás, vê uma cortina de fumaça escura, cobrindo todos os cantos do continente. Os vulcões têm diferentes tipos de erupções. Não é só o fato de atirar lava para cima. Eles podem variar de agressivos a calmos. Alguns jorram lava e outros não. Tudo isso depende do meio ambiente, o número de gases contidos, ou se houver a presença de água subterrânea, e até da composição química do magma. Então, é provável que veja todos os vários tipos de explosões ao seu redor. Você está fora do continente da Antártica, mas cercado por lagoas e calotas polares gigantes, e está fazendo o seu melhor para contorná-las. Mas as cinzas estão caindo ao redor. O céu está escuro enquanto a fumaça bloqueia o sol. As cinzas vulcânicas vêm em todos os tamanhos e podem causar danos diferentes. Desde irritação nos pulmões e olhos até a extinção da vegetação e plantações. E é exatamente isso. Na maioria das vezes, essas cinzas vulcânicas são extremamente espessas. Elas podem até derrubar a cobertura de alguns edifícios se muita cinza for acumulada. Sem mencionar o bloqueio de estradas e o comprometimento da vida aquática. E aquele clarão no céu não é sua imaginação. As nuvens de cinza no céu são tão poderosas que criam campos elétricos capazes de formar tempestades com raios e podem interferir nos sinais de rádio e até iniciar incêndios. Além disso, são extremamente quentes por si só, como se esse fluxo de lava não fosse suficiente para iniciar qualquer incêndio. Ah, bom. Mas existem alguns vulcões que são explosivos, e junto com as cinzas ao redor, há pedras voando. Esses detritos superaquecidos caem como meteoroides do céu e podem ser muito perigosos. Você vê as rochas atingirem as calotas polares e a água no seu entorno. Ao chegar a uma região de certa forma segura, você vê os vulcões bem alinhados atrás de você, cuspindo todo aquele fogo vermelho gosmento e espesso. Mas a maré não está extremamente tranquila. Os vulcões próximos aos oceanos e mares podem até causar tsunamis. Ótimo! Terremotos embaixo d'água sacodem o fundo do oceano e produzem ondas grandes e fortes. E nem pense em surfar nelas. Se há vulcões expelindo lava incandescente, então por que todo o gelo da Antártica não derreteu? A resposta está abaixo da superfície da Terra. As placas tectônicas mal se movem por baixo. É bem seguro dizer que estão estáveis. Portanto, para uma área tão grande, sendo o continente mais frio da Terra, os poucos vulcões ativos são insuficientes para derreter todo o gelo. A verdadeira razão pela qual ele está sucumbindo e o nível da água aumentando é a corrente marítima quente ao redor da Antártica. Mas dessa vez, eles estão todos em erupção ao mesmo tempo. Com os vulcões descobertos, quem sabe quantos sobraram no subsolo cobertos de gelo? E essa é a parte assustadora. Alguns estão escondidos tão profundamente embaixo da superfície gelada que agora se aquecem com a lava que jorra. O gelo começa a desestabilizar tudo ao redor. O que fica nos topos começa a rachar, abrindo aos poucos. Como latas gigantes de refrigerante explodindo, a lava dispara das profundezas de neve, causando enormes rachaduras no solo. E então, o magma chega para a festa. Esse visitante indesejado começará a derreter os arredores, fazendo com que o solo se desestabilize ainda mais. Devagar, mas seguramente, o gelo ao redor da Antártica irá derreter. E se isso de fato acontecesse, o nível do mar da Terra subiria cerca de 70 metros. Isso significa que as cidades costeiras ficariam submersas, as correntes marítimas seriam invertidas e os furacões e tufões não parariam. A vida marinha ficaria em perigo e muitas pequenas ilhas desapareceriam completamente.
Sem falar na fumaça no ar que daria a volta ao mundo, impedindo muitos voos na região sul. E se os ventos forem fortes o suficiente no mundo inteiro, as economias fracassariam e um pânico mundial começaria. Emergências de saúde o ano todo. Sim, um cenário... Ah, Kiev! Há anos você sonha em viajar para este lugar. Com sua câmera de confiança, você começa a fotografar as catedrais, o Museu da Aviação e o rio Dniepr. Quando, sem aviso, tem um enorme BUM atrás de você. Virando-se, você vê algo se elevando à distância. Parece uma explosão gigantesca. Opa, hora de sair e rápido! Em junho de 2020, o que as pessoas de Kiev estavam observando era uma nuvem bigorna, uma rara formação de tempestade no céu. Ela se forma quando fortes correntes de ar carregam vapor de água para cima. O ar expande e se espalha ao atingir a parte inferior da estratosfera. Isso empurra a nuvem densa para a forma interessante de bigorna que você vê, e às vezes chega a ser um cogumelo. As nuvens bigorna produzem alguns dos relâmpagos mais perigosos de todas as tempestades, ou relâmpagos nuvem-terra inesperados. Este relâmpago parece surgir magicamente do céu azul, com a tempestade a muitos quilômetros de distância. Esse tipo de raio vem da parte superior da bigorna e pode ser 10 vezes mais poderoso do que um relâmpago típico. As pessoas ficaram tão assustadas depois de testemunhar uma nuvem gigante, a apenas 100 km de distância, pensando que algo terrível devia ter acontecido. Moradores locais fotografaram a grande nuvem e colocaram nas redes sociais antes que as autoridades pudessem explicar o que estava acontecendo. As autoridades conseguiram acalmar os temores de todos, informando-os de que não era nada além de um fenômeno natural e lindo. Antes de se dissiparem, essas nuvens normalmente ficam em uma única área, independentemente da força do vento. Passando pela parte norte de Queensland, na Austrália, longe de todos aqueles rastejadores assustadores, é hora de fazer uma pausa e relaxar na praia. Ficando confortável, você percebe que uma grande sombra passa sobre você, depois outra e mais outra. Ao olhar para cima, este clima estranho é simplesmente deslumbrante. Essas nuvens são chamadas de Morning Glory, ou em português, Glória da Manhã. Um tipo muito raro de nuvem que quase parece rolar pelo céu, lembrando um enorme tubo. Essas nuvens podem medir até 1000 km de comprimento e aparecer até mesmo em grandes grupos. Este fenômeno é o resultado de uma corrente ascendente empurrando através da nuvem, criando uma aparência ondulante, enquanto o ar úmido mais frio na parte de trás faz com que ela afunde. No sul da Índia, entre julho e setembro de 2001, as pessoas testemunharam um dos fenômenos climáticos registrados mais estranhos da história. A chuva era vermelha. O que muitos pensariam ser uma tempestade típica os deixou chocados. A cor era brilhante o suficiente para manchar as roupas. Havia outras cores também, como verde, amarelo, marrom e até preto. No meio de uma monção, a chuva vermelha começou a cair e isso aconteceu periodicamente por várias semanas. Os pesquisadores descobriram que esta chuva em comum é manchada por poeira ou algas, então não tente pegar nenhuma gota com sua língua. Os cientistas não têm certeza de como as algas chegam até lá. Isso torna eventos como este um pouco perturbadores. Gosta de tomar um banho de espuma para relaxar após um dia cansativo, mas está demorando muito para encher a banheira? Problema resolvido? Siga para qualquer litoral após uma grande tempestade e dê um mergulho. As marés espumosas não são originais de nenhum lugar. Elas podem se formar em qualquer lugar do mundo. É mais provável que aconteçam ao longo das costas rochosas, como a costa de São Francisco, da Irlanda do Norte, ou de Mululaba, na Austrália. Cada costa tem condições diferentes formando as espumas do mar. Se você colocar água do mar em um copo e olhar de perto, verá que está cheio de partículas minúsculas. Muitas coisas como plantas, produtos químicos e muito sal e minerais criam a fórmula perfeita para a espuma. Quando fortes correntes de vento misturam tudo isso, obtemos algo que se assemelha a um cappuccino flutuando em cima da água. Quando temperaturas congelantes atingem orchards em Michigan, todos os tipos de coisas incomuns acontecem, como maçãs fantasmas. Não, elas não vão te assustar de forma alguma. Mas se você planeja uma viagem de inverno para encontrar uma, esteja avisado. Tudo tem que estar perfeito para que isso ocorra, e vai ser um frio de rachar. Na verdade, esse é um fenômeno climático raro, causado pelo congelamento das maçãs onde estão, com a chuva cobrindo as frutas com uma fina camada de gelo. As maçãs então descongelam e vazam como purê de maçã.
deixando apenas a bela casca de gelo para trás. O rio Catatumbo, na Venezuela, pode ser simplesmente o lugar mais elétrico do mundo, com quase 300 dias de tempestades por ano. As tempestades com raios são tão consistentes que são previstas com 3 meses de antecedência. Durante a estação chuvosa em outubro, você poderá ver 30 relâmpagos em um único minuto. Uma experiência verdadeiramente chocante. Com cada relâmpago tendo energia para alimentar uma única lâmpada por 6 meses, essa demonstração impressionante poderia alimentar toda a Venezuela para sempre. Ao pôr do sol, fortes ventos fluem em torno das 3 montanhas circundantes, formando nuvens de tempestade sobre a água. Conforme as gotículas de água do ar úmido colidem com os cristais de gelo do ar frio, produzem cargas estáticas que causam as tempestades quase todas as noites. Se isso não fosse ruim o suficiente, algumas tempestades têm raios acima delas também. Tente fotografar este aqui. Os sprites, em forma de medusa, são descargas elétricas altas na atmosfera terrestre. Eles estão associados a fortes tempestades, mas não tem nada a ver com a chuva. Esses sprites ocorrem de 50 a 80 km céu acima, na mesosfera. Luzes artificiais à noite tornam muito mais difícil ver esse tipo de raio fraco. Ele pode parecer minúsculo, mas na verdade ter bem mais de 50 km de largura. Os sprites vermelhos são um tipo de descarga de plasma frio acima de uma nuvem de tempestade. Eles são o equilíbrio das cargas de raios entre as nuvens de tempestade e o solo abaixo. Você pode comprar rosquinhas deliciosas na sua padaria favorita, mas rolos de neve... Bem, rolos de neve são um dos eventos meteorológicos mais raros de se ver, com condições meteorológicas perfeitas necessárias apenas para criá-los. Encontrados em qualquer área montanhosa coberta de neve, como as montanhas rochosas, o vento, temperatura, neve, gelo e umidade têm que trabalhar juntos para que possamos ver esses anéis fenomenais. Uma fina camada de neve molhada no chão. Sob essa camada, gelo ou neve em pó. Então, uma brisa forte o suficiente para rolar a rosquinha colina abaixo, como uma bola de neve. Depois de parar de rolar, pode ficar do tamanho de uma bola de beisebol, ou tão grande quanto o pneu de um carro. Tudo depende da força do vento. Um rolo de neve recém-formado não vai durar muito tempo, então se apresse com essa câmera. Assistindo ao pôr do sol no horizonte, os lindos roxos e rosa no alto não são nada comparados aos 3 sóis que você vê na sua frente. Uau! Desde quando a Terra tem 3 sóis? Essas estrelas fantasmas que às vezes aparecem ao lado do Sol são chamadas de parélio. Os parélios costumam surgir como áreas coloridas de luz na mesma altura do Sol acima do horizonte. Eles são principalmente observados em um anel ou halo, onde os cristais de gelo refletem melhor a luz. Existem também parélios lunares que aparecem ao lado da Lua e são formados pela luz lunar que passa por cristais de gelo, embora estes não sejam vistos tanto quanto seus parceiros de luz do dia. Fotografando ao ar livre, você finalmente encontrou o local perfeito para fazer aquela foto dos sonhos. A água cristalina, os pinheiros, as montanhas e o disco voador. Espere, um disco voador? Ah, os alienígenas estão aqui! Você pode estar pensando isso se vir uma nuvem em forma de disco. Não vou nem tentar pronunciar o nome dela, no entanto. Coloque isso na tela, por favor. Espere, estou brincando. É altocúmulos lenticulares. Você não está impressionado? Elas são realmente apenas formações de nuvens incomuns no topo das montanhas. Quando o ar úmido flui sobre uma montanha, uma onda é criada, se a diferença de temperatura for perfeita. Conforme o ar passa pela onda, ocorre a evaporação e uma série dessas nuvens pode se formar em uma forma oval. No final das contas, não eram alienígenas. Ufa! O céu tá caindo! O céu tá caindo! As pessoas que já viram essas nuvens dizem que parece que elas estão caindo do céu. As nuvens Mamatus parecem marshmallows brancos gigantescos, mas pode ser difícil torrá-los. Essas estranhas nuvens fofas podem se estender por centenas de quilômetros em qualquer direção, permanecendo visíveis por curtos períodos na parte inferior da nuvem bigorna ou de outras nuvens de tempestade. As estranhas formas de bolhas são formadas a partir da turbulência dentro da própria tempestade, criando uma base de nuvem desigual e aparecendo em qualquer lugar do mundo. Nuvens Mamatus se originam quando o ar úmido se transforma em ar seco. O ar deve ser mais frio do que o ambiente, resfriado com gelo ou pesado com água.